Deve estar a preparar. Tap na telinha, pessoal. Olá, boa noite. Olá, Olá, boa tarde aí, não é ainda? Está-me a ouvir? olá, Olá, está-me a ouvir? Boa noite, está tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, estamos a ouvir bem. Olha, muito obrigado, gratidão por ter vindo aqui à nave-mãe alienígena, a convite meu, não é? Para falarmos sobre os mentores espirituais e para também dar-se a conhecer aqui às pessoas que aqui estão, não é? E falar do seu trabalho e falar do que faz também. Porque o meu intuito aqui é passar o conhecimento e o conhecimento variado para ajudar as pessoas no despertar, não é? Agradeço por ter vindo aqui. Muito obrigado. Agradeço, eu que agradeço. Bom, Cristina, queria pedir que começasse por falar um pouco sobre si, o que é que faz, em que áreas trabalha, para quem não a conhece. Eu trabalho há 29 anos como terapeuta. A minha especialidade como terapeuta é epigenética, eu trabalho com travas emocionais e a parte espiritual, eu trabalho com os mentores espirituais. Eu faço principalmente bastante psicografia de Ok. entes falecidos. Não sei se vocês falam entes aí em Portugal, né? Mas Sim, pessoas sim. falecidas. Tem algumas palavras que são diferentes. E eu faço muito consultas, onde as pessoas se consultam perguntando aos mentores espirituais coisas da vida delas, de todas as naturezas, desde vidas passadas, ao que deve fazer, ao que não deve. As pessoas trazem de tudo. Então, basicamente, eu faço essas duas coisas, né? Atuo como terapeuta e atuo como é, uma espécie de conselheira espiritual também. Ok. Sim, muito interessante. E a Cristina foi desde muito nova que nasceu com esses dons, ligada a isso? Eu faço há 29 anos isso, eu faço desde os meus 20 anos, Ah, né? pois, pois. 20, 19, 20 anos, mas desde pequena eu tenho esse dom de ver, de sentir, aí depois fui Sim, lapidando, tá nunca bom, mais tá bom. parei. Tenho 6 livros escritos, faço programa de rádio aqui no Brasil, já fiz Sim, sim, TV, e aí claro. tem bastante coisa. Sim, sim, Já você. realizei. Eu fico muito contente por ter a Cristina aqui, não é? Porque eu também há 12, 13 anos que estudo por mim próprio e vejo sempre, e sei que a Cristina está neste mundo já e tem muita, e vai a muitos podcasts e faz muitos, aquelas, como é que se chama ao fim de semana, não é? Aqueles encontros, não é? Ao vivo também, Ah, sim, os retiros. sim, retiros e tudo isso, não é? É muito interessante esse trabalho. Olha, Cristina, vamos Aliás, então. aliás, o meu próximo retiro vai ser para o Egito. Ok, sim, sim. Podemos falar um pouco disso daqui a pouco também. Queria começar agora então mais pelos mentores, pelo nosso tema da live, se pudéssemos. O que são os mentores espirituais? Então vamos lá. Os mentores espirituais são seres desencarnados, são pessoas que viraram espíritos, né? Então são desencarnados e que o papel deles é ajudar a gente a trabalhar justamente esse emocional, né? Trabalhar esse emocional em relação e a nossa parte espiritual, principalmente em relação à vida. Então, o papel do mentor é ajudar você no seu desenvolvimento, porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para sermos melhores pessoas, para passarmos por nossas privações, pelos nossos desafios. Então, o mentor, ele é aquele amigo que fica nos bastidores, lá no mundo espiritual. Geralmente, um mentor, ele já foi encarnado, ele já foi seu amigo, ele já teve alguma situação com você no passado, ou ele está junto com você por algum tipo de afinidade. Então, são os nossos ajudantes, né? Sim, e Podemos todos, certo. Cristina, todos temos um mentor? Todo mundo tem pelo menos um mentor. Você pode ter, é comum você ter mais de um mentor, você pode ter, por exemplo, 2 mentores, 3 mentores. Vou dar um exemplo. Às vezes um médico, ele tem um mentor que atua com ele dentro da sala de cirurgia, esse é um mentor. Aí ele pode ter um mentor que atua com ele na vida pessoal dele, aí é outro Sim, mentor. sim, estou a entender. Estou a entender. E esses mentores, como é que eu ia te explicar? Esses mentores escolhem-nos a nós,
e têm esse direito de dizer, chegam ao pé de não quero mentorar esta pessoa, ou tem que ter essa ligação que você falou há pouco? Olha, pode acontecer assim. Vamos supor que antes de você nascer, você fez um plano reencarnatório. Então, eu vou lá, vou nascer, vou passar por várias etapas, vou aprender certas coisas. E o mentor falou: eu vou te ajudar naquele desafio que você tem. Aí você chega aqui, você não faz nada disso, você desvia. Então, ele pode se afastar de você, porque ele vai falar: a minha função não existe mais. Então, pegando o exemplo do médico, às vezes você falou, eu vou lá, eu vou ser um médico, e aí eu vou ajudar as pessoas. E aí, quando eles chegam aqui, a pessoa chega aqui, encarna, ela desiste de ser médico, ela vai ser música, por exemplo, músico. Sim. Aí esse mentor que estava designado para aquilo, ele pode se afastar. Pode ser também que se você começa a desviar muito o seu caminho, o seu mentor espiritual, ele pode se afastar também, ele pode ficar chateado porque você não está fazendo o que você deveria. Aí ele manda vários tipos de sinais para te mostrar isso. Sim. Quando a pessoa está angustiada, muitas vezes é um mentor espiritual que está querendo que ela pense em alguma coisa, querendo que ela olhe alguma coisa, né? Porque a espiritualidade de luz não julga, né? Todo julgamento é humano. Mas os nossos mentores, eles têm um papel direto com a gente. Sim, quando se diz que é um mentor espiritual, não quer dizer que seja um espírito muito de luz, muito elevado. Pode ser um familiar nosso que já tinha partido, está ali a acompanhar, está-nos a guiar, a ajudar a isso. Isso é uma característica. Os mentores, nem sempre eles evoluíram completamente. Eles são diferentes, por exemplo, de um orixá, de um santo, de um mestre ascenso, que já evoluiu completamente. O mentor, ele ainda está no processo de evolução. Mas tem uma regra, para que ele seja seu mentor espiritual, ele precisa pelo menos, né? Pelo menos ser mais evoluído que você. Pois. Pelo menos um pouquinho. Para ele Sim, claro. Para ele ter a capacidade de te ajudar. Ok. Olha, como é que quem consegue esse contacto, não é, com o seu mentor, não corre o risco também de ser outra pessoa a fazer-se passar pelo mentor? Como é que a gente consegue diferenciar? Isso existe, né? São os falsos mentores. Então, por exemplo, a pessoa, todos nós temos mediunidade não é uma coisa particular, né? Não é uma coisa, por exemplo, especial. Todo mundo tem, mas algumas pessoas desenvolvem mais, outras menos. As pessoas que têm mais sensibilidade ou que desenvolvem a mediunidade, elas vão sentir mais. Mas o fato de sentir não significa que elas vão conseguir distinguir o que elas estão sentindo, necessariamente, ou o espírito que está próximo. Sim. Quando a pessoa não fica atenta, isso eu ensino bastante lá no meu treinamento, quando a pessoa não fica atenta, ela pode se aproximar dela um falso mentor, né, com vários objetivos, zombar, usar a pessoa de uma forma errada. Às vezes pode ser um inimigo espiritual, que aí é mais perigoso. Se você tem um inimigo de vida passada e ele se passa como mentor, ele vai te dar as informações todas erradas para você fazer errado, para você não dar certo aquilo que você deveria fazer. Então tem algumas formas de descobrir. A primeira é, um mentor espiritual, ele nunca vai te dizer uma coisa do tipo, vai lá e briga com seu amigo, não deixa para lá. Ele não vai nunca botar lenha na fogueira para que você destrua um relacionamento, brigue com alguém, entende? Ele vai sempre ser muito ameno. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, sim, isso é um fato. Sim. Portanto, eles podem, por exemplo, se disfarçar de um ser iluminado que não é um ser iluminado. Então, você também tem que estar atento à energia, o que você sente. Sim, o que sentimos. Mas o próprio mentor, sendo o mentor verdadeiro, não é? Por não ser assim muito evoluído, será que ele pode também cometer erros, não é? Enganar-nos, mas estar enganado no seu aconselhamento ou estar sempre certo? Se for um falso mentor, não vai estar certo. Claro, mas um verdadeiro mentor tem sempre o conselho certo a dar, senão não dá. Então, isso é assim, olha, o verdadeiro mentor, ele sempre tem uma boa intenção com você. Dependendo do nível espiritual desse mentor, ele vai dar os conselhos de acordo com aquele nível, mas geralmente tende a ser um conselho bom. Sim, eu estou a entender. O problema é que muitas vezes você não está ouvindo o seu mentor, você está ouvindo o seu ego, você está ouvindo o seu eu,
ouvindo o que você gostaria de ouvir, né? Muitas vezes as pessoas Sim, buscam sim. consultas espirituais para ouvir o que elas gostariam de ouvir e não necessariamente a verdade, e isso é um perigo. Ok. Olha, Cristina, eu quero apresentar aqui o Lux, que ele é meu moderador aqui também nas lives e também ajuda-me aqui nas entrevistas. Eh, e também queria dizer que o formato que fazemos aqui, portanto, estamos aqui um pouco a conversar e depois também sobem umas pessoas mais para o fim, que estão a ouvir para lhe fazer perguntas sobre. Porque aqui a família também é muito espiritual, não é? Estamos aqui todos os dias, está aqui muitos podcasts, estamos todos a evoluir juntos, portanto, eu gosto de tornar isto assim familiar. Eh, já me disse também que existe esses mentores especializados, não é? Que tipo só para os médicos, não é? Que nos chegam ao pé de nós para ajudar a realizar um trabalho para ajudar alguém, não é? Sim, exatamente. Existem mentores muito específicos. Um detalhe do mentor espiritual é também assim, ó. Às vezes o mentor ele se aproxima da sua vida num momento específico, para uma missão específica. Por exemplo, eu dei o exemplo do médico, né? Sim, Às sim, vezes sim. o mentor não necessariamente ele vai te acompanhar, vai ser um amiguinho espiritual desde quando a pessoa nasceu. Às vezes a pessoa ela só se aproxima, o mentor só se aproxima num momento específico da vida. Às vezes vem para uma situação e depois vai embora. Então pode acontecer de você ter outros mentores que são substituídos depois com o tempo. É mais ou menos assim um papel, é que nem um emprego, né? Você fica um tempo num, depois você vai no outro, e depois você vai no outro, então não Sim, necessariamente. Cristina, mas há algum que fica assim desde que nascemos até o fim da nossa vida? Nós temos sempre um que Oh, fica, é, tá? sim, Um sim, mentor mais pessoal. Nós temos sempre mais um que fica. Mas depende muito de. Ninguém fica sem mentor, tá? Ninguém fica sem mentor, ninguém fica sem anjo da guarda. O que acontece é que o mentor e o anjo da guarda podem, às vezes, se afastar. Se a sua frequência está muito baixa, se você está na vida de errante, se você não sim, está sim, querendo nada, eles não têm o que fazer. E eles respeitam o livre-arbítrio, então eles só ficam de longe. Então, isso pode sim. acontecer. Cristina, para quem não tem essa sensibilidade, não é? E quer eh, perceber o seu mentor, como é que podemos perceber a presença dele? Começar por perceber a presença dele. Então, você tem que treinar isso, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer para treinar, assim, coloca uma música suave, faz algumas respirações, acalma a sua mente, acalma o seu corpo. Aí você usa a imaginação, se coloca num tubo de luz. E aí você, nessa hora, você chama o seu anjo da guarda. Sempre chama o anjo da guarda primeiro, porque o anjo da guarda, ele sempre vai ser aquele que vai te proteger. Então você pede primeiro para o anjo da guarda, você coloca nesse tubo de luz. E aí, depois disso, você mentalmente pede para o seu anjo da guarda deixar o seu mentor se aproximar. Isso num primeiro momento. E aí você vai observar o que você sente. Então é comum sentir um quentinho em algum lugar, ou uma onda de calor, um friozinho. É comum você sentir um pinicar, né? É comum você sentir como se tivesse um inseto andando em Sim, você na cabeça, em algumas partes do corpo. É comum uma parte você sentir a parte dormente quando formiga, né? Ou quando fica dormente mesmo. Às vezes só uma parte. É comum você sentir uma sensaçãozinha como se tivesse alguém te tocando. É comum você sentir o seu corpo inflado, como se fosse sim, inchado. É muito comum. Muitas vezes isso é tão forte que você não sabe onde você começa e onde você termina. Tipo, até onde vai meu braço, até onde vai minha mão, isso é bem legal. Então, essas sensações são as mais comuns que a pessoa pode sentir. Já sim. sentiram, gente? Quem já sentiu aí? Sim, sim, já tivemos aqui relatos dessas situações. Eles podem-se também contactar connosco através dos sonhos. Podem também. Só que tem mentor que manda muito, né, essa questão com os sonhos. O problema somos nós, né, para a gente decifrar, porque senão você acha que tudo é motivo, tudo é. Aqui no Brasil Pois, eu falo para sim, não sim. serem. Qualquer sonho é mentor, está a dizer alguma coisa. Exatamente. Você não pode achar que qualquer situação assim seja assim, né? Então, seja do mentor. Muitas vezes a sua própria psique cria os sonhos baseados na sua vontade, naquilo que você precisa. Então, depende, Sim, mas eles podem
claro. Geralmente, Sim, quando você sim. sonha com o mentor, você sonha um sonho nítido. Geralmente você sonha que você está aprendendo, como se fosse numa sala de aula, e você acorda com a lição, com aquela sensação de que eu aprendi tal coisa. É bem característico quando é um Exato. mentor. Deixa-me dizer isto, a Cristina vem aqui, não é? Vai estar aqui connosco 1 hora e meia, 2 horas, se pudermos conseguir aguentá-la aqui, mas ela tem os 6 livros escritos, não é? Como ela já disse, e muita informação sobre mentores e com certeza também dá cursos, não é, Cristina? Fala-me um pouco também desses cursos, onde quem estiver interessado pode encontrar os livros e os cursos. Eu tenho o treinamento que chama-se Jornadas da Fênix. Esse é um treinamento onde eu ensino as pessoas a trabalharem a mediunidade delas para fazerem contato com os próprios mentores espirituais, aí acessar vidas passadas, aprender tudo sobre espiritualidade. É um treinamento que é online, é um treinamento que não tem nenhuma religião, né, envolvida, então é um treinamento completo. Ele existe desde 2002, há bastante tempo, e as pessoas adoram. Eu tenho esse principal. Eu tenho um outro treinamento que está saindo do forno agora, onde eu vou trabalhar só com as pessoas com luto. Esse treinamento a gente está para lançar ele daqui uns 20 dias, onde eu vou ensinar passo a passo de como olhar para o luto, de como olhar para situações do luto, como fazer contato, o que fazer, isso, um monte de perguntas e respostas, né, de alguém que perde um ente querido e aí tem que enfrentar uma etapa nova na vida. E eu tenho um outro treinamento que chama-se Fluxo Quântico, que é um treinamento onde eu ensino sobre mecânica quântica, física quântica, poder da mente para... Sim, muito interessante também. Também falamos sobre esses temas aqui também, da atração e da quântica. Tudo é quântico, não é, ao fim e ao cabo? Um dos meus Ah, bom, filhos é ele. Cristina, vou então passar aqui ao Luzes, que ele também tem algumas perguntas ali, penso que vai fazer umas 3 perguntas já. Luzes, complementa lá a Boa Cristina. noite, Cristina. Boa Bem-vinda à noite, Nave tudo Mãe. bem? Cristina, Obrigada. uma primeira pergunta. Isso porque muitas pessoas estão no início da sua jornada espiritual. A Cristina poderia partilhar connosco quando é que foi o seu primeiro, quando e como foi o seu primeiro contacto espiritual? Isso é aquele contacto que foi um divisor de uma Cristina sem espiritualidade para uma Cristina como a vemos hoje. Olha, o meu primeiro contato mesmo, eu era criança, né? Eu estava no quarto com a minha mãe, estava no quarto com a minha irmã, e aí eu vi uma mulher toda de branco na porta. E ela olhava para mim assim, ela tinha um manto assim branco. E ela me olhava assim, parecia uma freira, sabe? Ela me olhava e ela ria para mim e eu achava que ela era uma pessoa. Daí eu tentei acordar minha mãe não acordou. E na hora que eu virei assim, a minha mãe acordou, ela sumiu. Aí ela apareceu umas 2 noites seguidas e nunca mais apareceu. Essa foi assim a minha primeira lembrança, eu devia ter uns 5 anos. Depois disso, eu tive muitos episódios de ver coisas e sentir coisas, só que aí passei uma fase que eu tinha medo, né? Aí eu fugia disso, olhava para as coisas se mexiam, tinha uma coisa assim de medo. Mas o Aí seu eu medo era mesmo em quê? Na visão em si? Ou por era não entender? eu era criança, eu via coisas que eu não entendia e aquilo me dava medo, eu saía correndo, literalmente teve uma época que eu não ficava sozinha de jeito nenhum, nenhum cômodo da casa. Pergunto isso porque há pessoas que têm visões horríveis, assim, de coisas mais... Eu não tive visões super horríveis, mas eu cheguei a ver algumas coisas estranhas. Isso, eu era uma criança e ninguém da minha família na época aceitava isso, entendia disso, eles achavam que era besteira quando eu falava. Depois passou-se um tempo, daí eu já era adolescente, aí eu comecei de novo a ter essas visões, mas eu já tinha uns mais de 14 anos, 15. Aí foi quando eu comecei a estudar. Eu fui começar a buscar conhecimento para entender o que era isso, porque a minha família não sabia. Né? A minha família continuava dizendo que eu era louca, né? Não existe isso. Aí quando eu fui buscar conhecimento, teve um episódio marcante, que foi quando eu entendi que o meu canal, assim, um dos meus canais, né? A gente tem vários canais mediúnicos, mas o meu principal, agora até mudou um pouco, mas na época era o audiente, né? Onde eu ouço. E eu entendi que aquela voz que eu ouvia sempre, de um homem, era meu mentor.
E na minha cabeça aquilo era uma loucura. Aí eu fui entender que era ele que falava comigo há muito tempo, mas eu não entendia que isso era um mentor. Eu fui entender, eu devia ter uns, sei lá, uns 18, 19 anos. E aí eu não parei mais, fui estudar, fui fazer muitos cursos, aí fui ler muito, já li muito nessa vida. E aí eu fui tendo uma experiência após a outra, algumas estranhas, outras não tão estranhas, umas que eu demorei para acostumar, outras que agora para mim, já tantos anos depois, já ficou normal, né? Uhum. Mas num primeiro momento, assim, algumas experiências foram estranhas. Ok. Tá. Ah, Pode falar. não sei, comandante, faço a terceira ou Sim, sim, faz a pergunta. posso? Então, a Sim. Cristina, sobre a natureza dos mentores e os seus objetivos. Eu perguntava à Cristina: existem pessoas más? Mentores, mas Não, não, mal? pessoas. Sim, existem Existem, pessoas. existem pessoas más. Porque o Sim, mal e o bem é assim determinado por nós, não é? Humanos. Mas eu pergunto, para os mentores, sendo que aquela pessoa é má por natureza, essa pessoa não tem um mentor que no nosso entendimento também pode ser mau? não. Geralmente, uma pessoa que já tem essa natureza bem ruim é designado um mentor para tentar levar ele para o caminho certo. Então, ele tenta ali trazer ideias, pessoas, situações, né? É como se fosse assim, alguém que está o tempo todo te oferecendo uma coisa que você precisa. Então, tem ali um mentor que vai tentar. Às vezes, o mentor tenta por vidas com uma única pessoa. Tipo, o mentor não desiste. Às vezes, o mentor foi uma mãe numa vida passada, foi um pai numa vida passada, então ele não desiste, sabe? Então, o mentor não é mau. O que pode acontecer é da pessoa criar uma certa afinidade com o mundo das sombras, aí cultuar seres das sombras, aí viram pseudo-mentores. Aí é outra coisa. Aí é uma questão de pacto, é uma questão de afinidade. Isso existe. Ok. Existe, Usando, fazem usando, parte. usando isso que a Cristina disse, os mentores por vezes podem seguir uma pessoa durante vidas. O mentor poderia reencarnar nesse mundo físico por conta de Sim, ser mentor de um. pode ser que, por exemplo, você hoje está aqui encarnado, eu estou aqui encarnado, tenho meu mentor. Aí pode ser que na próxima encarnação eu fique como mentora, se eu tiver evoluído o suficiente para isso, e ele volte. Ou pode ser que os dois encarnem juntos, e aí nós vamos ter outros mentores. Tudo isso pode acontecer. Imagina a Cristina poderia reencarnar aqui um mentor e ser filho da pessoa que ele vai ser mentor. Pode, Ok. pode. Mas aí não é mais mentor, né? A partir do momento que reencarna como filho, não, acabou o papel de mentor. Mas pode ser que você tenha um filho em algum momento do passado foi seu mentor espiritual. Pode ser. E até pode ser o Ok. contrário. Até pode ser um filho partir daqui nesta vida e tornar-se mentor espiritual do pai. Também. Pode ser. Pode ser. Exatamente. É, porque É, apesar de ser filho, já é um espírito evoluído, não é? exatamente. Porque o filho, o pai, a mãe, são papéis que a gente tem aqui, né? São papéis nesse momento. Exato. Olha, Cristina, voltando um pouco à comunicação com os mentores, como é que eles falam por intuição? A gente ouve a voz na cabeça, como é que a gente consegue distinguir isso, a nossa própria voz, o pensamento? Como é que é? É diferente o som? Você diz como que a gente ouve o mentor? Sim, sim, como é que é parecida a voz ao nosso pensamento, não é? Porque eu nunca ouvi. Se a gente ouve uma voz, não é possível depois confundir. E a própria Ah, intuição, não é? confundir com o ego, né? Então, você vai ouvir dentro da sua cabeça, na maior parte das vezes, com a sua própria voz, mas em alguns casos você ouve com uma voz diferente.
Agora, quando é com a sua própria voz, para saber se é o seu mentor espiritual ou se é um outro mentor, você vai precisar observar como que essa informação chega, porque quando é um mentor, a informação ela chega muito rápida, inteira, ela vem de uma vez. Quando é você, você fica elaborando, pensando naquilo, então não é o mentor, entende? É você que está pensando naquilo. O mentor vem de repente, por exemplo, eu estou aqui do nada e ele dá uma ordem, ó, não fala isso, ou então fala aquilo, ou então vai chover, leva guarda-chuva. Eu não estava olhando para o céu e pensando, será que vai chover? Será que eu devo ou não levar guarda-chuva? Quando é assim, é o meu ego, né? O meu eu. Ok. Além dessa comunicação que da voz, não é? Quando não se ouve a voz, eles comunicam connosco de outra forma, também por sinais ou no mundo exterior, por assim dizer. Coisas que nos acontecem podem ser provocadas por mentores para nos mostrar qualquer coisa. Espera aí, repete a pergunta. Coisas o quê? No nosso dia a dia, muitas vezes aparecem pessoas que nos dizem coisas ou acontecem certas situações. E a pergunta é se os mentores têm a capacidade de fora de nós, né, no mundo exterior, coisas que nos acontecem sejam sinais deles. Sim, eles usam a cabeça de outras pessoas, a voz de outras pessoas. Eles usam outras pessoas para nos passar informação. Então, por exemplo, eu quero às vezes uma resposta. Pode ser que eu entre no elevador e alguém no elevador falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir, porque o meu mentor intuiu a outra pessoa falar aquilo de alguma forma, ou o meu mentor me levou para um lugar que teria aquela resposta. Às vezes você pega uma carta, sei lá, por exemplo, pega aqui uma carta, né? E aí, de repente, eu tenho aqui, aí o meu mentor fala, pega uma carta, e pode ser o mentor, entende? Então, pode acontecer. Sim, estou a entender. Ok. Então, existe algum horário ou alguma forma, já falou, não é, pôr-se dentro de um tubo de luz, mas não existe nenhum horário ou local próprio para se contactar o mentor? Quando você já está acostumado com o seu mentor, não existe isso. Quando você está aprendendo, o ideal é você marcar um dia, um horário para você mesmo, já ter ali como uma disciplina para você acalmar sua mente, acalmar seu coração, entrar na ressonância, né? Entrar na energia certa para fazer o contato, para observar, para perceber os sinais que são muito sutis no começo. Então, muitas vezes, isso é uma coisa que nós precisamos para nós. O mentor não necessariamente, a não ser que o mentor trabalhe espiritualmente com outras pessoas. Vamos supor, aí sim tem hora marcada. Vamos supor que você trabalhe numa casa espírita, que você dá passe lá. Aí ele se habitua a estar lá naquele horário. Aí você vai até lá e ele usa você. Para isso, usar no bom sentido, né? Então aí pode acontecer. Uhum. Nós podemos sempre pedir ajuda ao nosso mentor. Podemos sempre pedir, não é? E mesmo se nós não pedirmos ajuda, ele ajuda-nos na mesma. Então, isso é uma característica diferente do anjo da guarda, né? Os nossos mentores, eu falo que eles são intrometidos. Então, quando eles percebem que você está desviando o seu caminho, ou que você precisa de alguma coisa, eles tentam mandar mensagens. Eles trazem mensagens para você através de muitas fontes. E muitas vezes é muito, mas é você que não está ouvindo porque você não está em paz. Quando você não está em paz, você está na sua mente, você não vê as sutilezas, às vezes uma borboletinha passando, às vezes uma intuição para você abrir um livro, às vezes você observar uma coisa que vai te trazer uma resposta, entende? Então, eles estão ali o tempo todo mostrando para a gente que não está vendo. É Sim. Diferente do anjo da guarda, que o anjo da guarda não se intromete, ele não vai tentar, né? O anjo da guarda está num nível muito acima, e aí eles só ajudam se a gente pedir. Mas aí não é uma ajuda, não tem muita conversa, com o anjo da guarda não tem conversa, ele só vai mais para ação, traz energia para a gente, traz um caminho, ajuda numa situação mais perigosa, Sim. Mas aí não tem a coisa do amigo, né? É mais uma energia mesmo que está mais ligada à divindade, a Deus, né? A algo mais... E em termos de proteção, deles nos protegerem, ajudar, quando nós praticamos alguma coisa má ou quando fazemos
ou estamos negativos, eles, portanto, no mundo espiritual às vezes podemos ser atacados por opressores, não é? Ou por outros seres, vampiros energéticos. Os nossos mentores protegem-nos sempre ou às vezes somos obsessionados porque merecemos, não é? Então, isso aí não sempre. Alguns mentores protegem, alguns anjos da guarda protegem principalmente crianças pequenas, mas não necessariamente. As pessoas vão perguntar, mas se o anjo da guarda protege ou se o mentor protege, porque aconteceu um acidente com uma criança? Então, assim, quando tá para acontecer alguma coisa, quando a criança está em perigo, eles mandam vários sinais para a gente. Só que às vezes o adulto não está atento para observar, tem que tomar cuidado, tem dias que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, assim, eles ajudam até a página 2, porque pensa assim, não teria lógica se o mundo espiritual, se o papel do mundo espiritual fosse proteger a gente 100%. A gente Sim. não iria. Aí também entrou. Sim, porque aí também entra o livre-arbítrio, não é? Não é? Aí também entra o livre-arbítrio. Sim, exatamente. Então eles. E quando toda vez que a gente faz uma oração, uma proteção, o que acontece? A gente se conecta a essa proteção, então eles se aproximam mais da gente, emantam a gente com luz, com proteção, tal e tudo mais. Isso dura até 12 horas. Eu falo que é que nem banho, tem que tomar de novo, tem que fazer de novo. Aquela frase orai e vigiai, ela é importantíssima por causa disso. Gente, me dá só um segundo. Ô, mãe! Sim, sim, tenha à vontade. Ela tá surda. Não, pode... Mas se quiser ir lá no stand também pode ir, um bocadinho, se precisar lá ir. Ok. Os mentores também têm emoções, também sofrem quando vêm-nos a sofrer, também ficam, como é que eu ia dizer, também alteram o seu estado emocional connosco, também se chateiam, também... Tem gente que pergunta, será que os mentores ficam tristes com a gente, né? Sim. Não, eles não têm esse ego do jeito que nós temos, entende? Eles são racionais. Quem está no mundo espiritual entende que nós temos a eternidade para evoluir. Que esse tempo nosso aqui ele é muito relativo. Então eles não têm essa de ficar chateado, entende? Esse ego de ficar chateado é nosso. Sim. Olha, Cristina, alguma forma de nós conseguimos perceber se estamos no caminho certo, se estamos a seguir as orientações do mentor? Quando você está em paz, quando você consegue ser uma pessoa em paz, quando você está feliz, as suas coisas estão redondinhas, mesmo que você não tenha tudo, mas você está em paz com as suas coisas, isso é um bom indício que você está no caminho certo. Ok. Eles também, sendo nossos mentores, também vão evoluindo connosco, não é? Também vão aprendendo e vão evoluindo. Também é um trabalho para eles. Sim, eles evoluem, eles estão ali junto, é um jogo, né? Como se fosse um jogo, modo de dizer. Eles estão o tempo todo ali evoluindo com a gente, sim, por nos ajudar. Muitas vezes, vamos supor, às vezes acontece de um mentor estar com a gente porque você, por exemplo, você, alguém, ficou para trás. Então, eles todos, vamos supor, um grupo evoluiu, a mônada pode, por exemplo, evoluir, a mônada é um grupo de almas, né, 144 almas, você mais 143, isso forma a sua mônada, né? Sim. Então, você vai ter uma afinidade muito grande com a sua mônada. Vamos supor que uma pessoa da mônada ficou para trás. E aí, esse mentor vai ajudar, vai aguardar, vai esperar, né? E não vai deixar para trás. E aí, todo o resto espera também, de certa forma. Sim, nós à noite, não é? Sabendo que todos nós saímos do corpo, uns lembram-se, outros não se lembram, muitas vezes podemos estar com esses mentores que estão connosco e aconselham, só que depois não lembramos também quando chegamos aqui. Exatamente. Quando a gente está desdobrado, né, na viagem astral, a gente se encontra com eles dão conselhos, eles conversam, só que a gente não lembra, né? E aí, você acorda só com uma sensação, mas é só uma sensação. Olha, um mentor verdadeiro nunca fica zangado ou nunca se enerva. Não. Pois, mesmo que não esteja contente connosco, mantém sempre a paz e passa a informação com paz e tudo mais, não é? Ele não se enerva porque ele sabe
que esse mentorado dele, né, ele está aprendendo. Você vai ficar bravo com uma criança que você está ensinando ela a ler, escrever? Pois? Você sabe que ela não sabe, você sabe que você tem que ter paciência, você sabe que tem que ensinar de novo, você sabe que tem que esperar o tempo da criança. Então, os mentores conosco é a mesma coisa, eles aguardam, eles esperam, eles tentam ajudar de outra forma, mas eles não vão ficar bravos. Se ficar bravo, não é mentor. Sim, sim, claro. Lúcio, esteja uma pergunta, Lúcio. É diferente, que é mais sério, mais fechado. Sim, Fala sim. menos, né? Lá no meu Pois. treinamento, as pessoas compartilham no grupo VIP, a gente tem um grupo VIP no WhatsApp do treinamento, e as pessoas compartilham muito sobre os Sim, mentores. E aí é muito interessante, porque às vezes alguém fala assim, nossa, o meu mentor quase não fala, ele é sério, tem cara de bravo, mas não é bravo, ele só mais... E tem mentor que é mais falante. sim, mas também riem, divertem-se connosco, também ficam contentes e também são divertidos, às vezes. Ok. Lúcio, Não, eu queria perguntar à Cristina, é como se fosse uma relação recíproca, né? A nossa evolução é também a evolução do nosso mentor. Então Sim, isso quer dizer que sem a nossa evolução, o nosso mentor também não evolui. é um conjunto, né? O objetivo é todos evoluirmos. A gente está sempre subindo, digamos assim. Então, quando o mentor, por exemplo, o mentor está sempre acima de nós. Ele tem mais evolução que a gente, que o mentorado, né? Então, quando você não está evoluindo, ou o mentor vai ter paciência, vai aguardar e vai tentar te ajudar, depende do objetivo dele com você, ou ele vai, às vezes, largar a mão e falar, olha, eu desisto dessa pessoa, eu vou ajudar outra, aí vem alguém no lugar. Ok. O mentor pode agir sem nunca se mostrar. Isso é, vai só dando informações, mas nunca se mostra. Uma Você imagem diz física, vá. visualmente? Sim, sim. Sim. Na verdade, ele se mostra sempre, mas a pessoa só vai conseguir ver se ela for clarividente. A maioria não é. Aí a maioria, a clarividência, ela é mais rara, né? Agora, a maioria vai ouvir, vai sentir, não vai ver necessariamente. Por exemplo, em sonho, pode ver. O sonho pode ser. Mas são pouquíssimas as pessoas que lembram, né, dos sonhos. São assim tão poucas? São poucas. Que lembram dos sonhos genuínos com os mentores são poucas. As pessoas lembram do sonho sem pé nem cabeça. Aí a própria psique cria pelo conteúdo daquilo que a pessoa viu na televisão, nas telas, o que está passando na cabeça da pessoa, porque todas as noites a gente tem em torno de 3 a 4 sonhos diferentes. São ciclos, né, do sono. Então você passa pelo ciclo e tem um determinado ciclo que você, num determinado período do ciclo você sonha. Aí acaba o ciclo. Você dorme meio que você volta e dorme de novo. São ciclos, eles têm tempo definido. Então, cada ciclo você vai ter um sonho. Aí, quando você acorda, você tem a tendência a lembrar um pedaço que era o sonho. Bem, comandante, posso dizer que sou sortudo então. Cristina, só uma última pergunta. Nós temos mentores, temos guias, temos anjos da guarda. É muita gente. Ou muitos seres. A nossa equipe espiritual, então, nós temos o anjo da guarda, todo mundo tem anjo da guarda, todo mundo tem mentor espiritual. Aí fora, nós temos outros anjos que não são anjo da guarda, que auxiliam a humanidade para várias coisas. Aí nós temos os anjos e os arcanjos que trabalham com a humanidade, arcanjo, mestres, orixás, alguns santos, eles trabalham com a humanidade, não trabalham com, eles trabalham com o coletivo, não trabalham com o individual, entende? Então, por exemplo, Ok. um arcanjo, o papel do arcanjo ele tem uma função muito específica para o coletivo. Então, ele trabalha, sei lá, um arcanjo, o Rafael trabalha com a linha da saúde, trabalha, mas ele não é um único ser, ele pode se dividir em muitos. E aí ele tem todos os rafaelitas, né, que estão na linhagem dele, que se dividem. Mas nenhum deles é anjo da guarda. Eles são anjos que vão em auxílio de uma determinada causa, trabalham mais com o coletivo. Os orixás, a mesma coisa, né? Os guias, por exemplo, de Umbanda, de Candomblé,
eles também estão num nível acima dos mentores espirituais e eles não trabalham com a individualidade, eles trabalham com o coletivo. É por isso que você vai no templo, você fala, sei lá, por exemplo, com a Iemanjá, e aí você vai no outro, você fala também com a mesma entidade, digamos assim, num outro lugar. Isso quer dizer que Ok. existe, isso quer dizer que existe uma hierarquia também entre os mentores. Tem uma hierarquia, sim. Sim, ok. Tem uma hierarquia. Os E, mentores estão e- numa categoria, os mestres, os mestres ascensionados, orixás e guias, enfim, estão para cima. ok, mas esses mentores, mais, os nossos mentores, por assim dizer, não interagem com esses mentores mais elevados. Não, geralmente não. Uhum. Esses nossos mentores, onde é que eles andam? Onde é que eles ficam? Estão sempre junto a nós ou também transitam entre mundos, o mundo espiritual e o mundo físico? Eles ficam numa dimensão paralela. Então é como se eles estivessem aqui e não estivessem aqui. Mas eles não estão o tempo todo colados na gente. Tem mentor, por exemplo, que pode ter vários mentorados. Então ele vai lá, verifica com um, vai verifica com outro, vai verifica com outro, né? Mas eles estão numa dimensão paralela. É por Ok. isso que quem tem a clarividência, que é um tipo de mediunidade específica, consegue ver. Outros não. Depende de que dimensão você se conecta. Mas a gente tem várias dimensões sobrepostas. Sim, é que os nossos mentores também têm alguém a monitorar eles neste momento. Também tem um mentor, Não entendeu? entendi. Os nossos mentores também têm um mentor deles, mais superior. Eles têm. Eles também têm. Eles têm, porque eles estão num processo evolutivo, né? Então eles têm toda uma ajuda espiritual. Ok. De amigos espirituais, né? Eu gosto de chamar de amigos espirituais. Sim. O que é que acontece ao nosso mentor quando nós desencarnamos? Está lá à nossa espera, apresenta-se a nós, para quem não o conhece, ou vai para a evolução dele? Eu vou explicar. Deixa eu responder uma coisa rapidamente. Uma pessoa colocou aí, perguntou a data Sim. sobre a data de nascimento e o anjo. Esses são anjos cabalísticos, que não são anjo da guarda. Então, todo mundo pode estar ligado, está ligado a um anjo cabalístico. E aí, por exemplo, uma data específica de aniversário, geralmente, quer dizer, um anjo, ele rege 2, 3 datas de aniversário. Por exemplo, alguém de abril, alguém de novembro, alguém de janeiro. Entende? E aí, os anjos cabalísticos, a função deles, o papel deles é uma força específica que eles têm num determinado ramo, digamos assim. Quando você se conecta é porque você precisa daquilo, né? Então você pode, é uma força a mais que você pode contatar, mas não é um anjo da guarda que fica do seu lado. Então, só para esclarecer aí, né? Sim, Aí você perguntou da morte, né? Como que sim, é, sim. como nos acompanha. Eles nos acompanham o tempo todo, no antes, no durante o processo e no depois. Fora isso, quando a pessoa ela realmente, efetivamente, ela morre, nós temos um anjo que a gente chama anjo da morte, que ele faz junto com os mentores e amigos espirituais. Aí existem equipes de socorristas espirituais que aí vem desconectam a pessoa, né? O fio de ouro, fio de prata, antacarana, tem vários nomes, né? Cordão de prata. Ele é um cordão que a gente está conectado e quando a pessoa morre, isso é desconectado. E aí, quem faz isso especificamente, que tem esse papel de fazer isso, é o anjo da guarda, o anjo da morte, que não é o anjo da guarda. Ele é lindo, esse anjo. E os socorristas espirituais. E o mentor está ali do lado, geralmente. Ele passa pelo processo. Sim. O mentor nunca é o mesmo em todas as nossas vidas. Muda, vai mudando de vida para vida também. Ou não? Pode. Depende. Tem mentor que acompanha a você 2, 3, 4 vidas e tem mentor que muda, porque já não tem mais a função ali. Queria ficar uma. Sim. Esses mentores, quando nós fazemos o nosso plano de encarnação e nos preparamos, eles estão lá também a ajudar e a aconselhar e a preparar-nos para vir? Eles também estão lá o tempo todo, nos auxiliando, fazendo plano reencarnatório com a gente. Sim, é porque antes da gente nascer, a gente faz acordos, né? Ah, eu vou nascer em tal cidade, em tal país, com tal característica, características físicas, né? Às vezes você vai nascer
de uma etnia específica, outras vezes você vai nascer com uma certa deficiência porque você precisa passar por aquilo, às vezes você vai nascer rico, vai nascer pobre, vai nascer com um pai com uma determinado nível de consciência ou não. Todas essas características, todo esse enredo, ele serve para a gente chegar aqui e passar pelas experiências que a gente tem que passar. Então, por exemplo, agora que está tendo guerra, né, lá na Rússia, né, e na Ucrânia, aquelas pessoas que estão ali naquela guerra, aquelas crianças que estão nascendo, elas foi feito um acordo que elas viriam nessa situação. Elas precisam passar por isso. Muitas passam bem e lidam com isso, e a maioria não consegue lidar com isso, né? Acaba sucumbindo, morrendo, enfim. Mas não era por acaso, entende? Elas tinham que passar por aquilo. Sim. Ninguém nasce sem querer num lugar assim. Podemos pedir ajuda aos mentores para qualquer coisa, para qualquer problema que tenhamos, de saúde, para qualquer problema aqui. Nós podemos pedir, isso não significa que nós seremos atendidos. Ok. Entende? Sim, claro, podemos pedir a Lotaria Nacional, eles não vão dar, não é? Certo. E em termos de proteção, como é que funciona? Somos sempre protegidos? Eles protegem, têm poder para nos proteger sobre qualquer coisa? Depende do mentor. Se a especialidade do seu mentor for essa, se ele já tiver muita sabedoria espiritual, se ele já tiver muito conhecimento espiritual, ele vai saber te proteger quando você pede. É uma proteção a mais. Mas a proteção mesmo você deve fazer com a sua frequência, fechando o seu campo. E aí você fecha o seu campo através de orações, através de consciência, se mantendo calmo, em paz, equilibrado. Porque encosto só encosta porque tem onde encostar. A frequência tá igual. Então, se eu tiver numa frequência boa, qualquer obsessor, qualquer encosto não vai nem conseguir chegar perto, porque eu estou numa frequência boa. E para que eu fique na frequência boa, eu tenho que estar, em primeiro lugar, emocionalmente equilibrada, porque isso vai refletir. E aí eu fazendo conexão com a minha espiritualidade como um todo. Então, eu penso no meu mentor, penso no meu anjo da guarda. Aí eu posso me conectar, por exemplo, a Saint Germain, eu posso me conectar a Mãe Maria, a Jesus. Aí cada um, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua afinidade, contata a sua equipe de forma diferente. Por exemplo, a pessoa tem um mentor quando nasce, não é? Chega ali aos 20 anos, vai para a Umbanda, dedica lá 10 anos, e ela depois sai e vai para, sei lá, para outra religião diferente, para o hinduísmo, por exemplo. O mentor continua sempre o mesmo ou muda de mentores e vem mentores ligados a essas religiões? Isso não interfere que o mentor mude, né? Porque, assim, na verdade, o que acontece? O mentor não tem preconceito. Né? O mentor, o papel dele é te ajudar a você passar pelas situações da sua vida. Se num momento você quer fazer parte de uma religião ou de um dogma, e no outro você quer fazer parte de outro, ele vai ter a tendência a te acompanhar. Ele não vai te julgar por isso. Entende? Okay. Porque o papel dele não é esse. O papel dele é ajudar você a evoluir. Uhum. Os mestres ascensos não são mentores? Não. São seres... Ok. Mas não tem um papel de mentores. É como os anjos. Como os anjos, exatamente, como os arcanjos, eles estão num nível totalmente superior e eles trabalham para o coletivo, eles trabalham com coisas relacionadas à humanidade. Não significa que eu não possa pensar em Saint Germain, mas se eu pensar, por exemplo, em Saint Germain, que é o mestre, e me conecto a ele, eu vou me conectar à luz que emana dele. É como se eu fizesse uma ligação direta, entende? É. Mas ele não vai estar... ele único e exclusivamente auxiliando eu. Sim. Em relação a nós, quando nós desencarnamos e chegamos lá, podemos optar por ser mentores de alguém, ou temos de ser merecedores, ou temos de ser já a um nível de elevação mais elevado? Quando a gente desencarna, você vai passar por um processo. Depois que você desperta, que você aceita, né, que você faleceu e tal, você vai rever a sua vida. Aí,
Você vai rever a sua vida de acordo com vários ângulos. Você vai se ver fazendo o que você fez e você vai se ver na pele das outras pessoas, para entender a verdade realmente, entender o que é, o que não é. Depois que você passa por esse processo, que é um exame grande de consciência, você mesmo vai ter a tendência a julgar a si mesmo. Poxa, eu errei ali, ficou faltando. Então você vai saber de uma forma muito verdadeira que aquilo ficou faltando. Aí a sua próxima reencarnação, ela vai vir, essas coisas que ficam faltando, essas pendências vão ser colocadas como elementos na próxima reencarnação, características, situações que você vai passar para justamente resolver aquilo. Então aí você passa por essa fase de olhar para a vida, depois você trabalha espiritualmente se for o caso, e aí você pode reencarnar ou não, trabalhar no mundo espiritual ou não. A maioria das pessoas, depois de um determinado nível, elas podem escolher não reencarnar ou reencarnar. Se o espírito estiver num nível muito baixo ainda, aí não tem escolha, ele tem que reencarnar. Aí o conselho kármico escolhe para ele as características, porque daí ele não tem condição, entende? Sim. Ele vai ter uma tendência. Porque para você escolher, você tem que passar por esse exame de consciência de uma forma onde você mesmo entenda a verdade, aceite a verdade e não tente enganar ninguém. Quando uma pessoa está com um nível espiritual e emocional muito baixo, se você der para ela o poder de escolha, ela vai ter a tendência a se beneficiar. Ela não vai ser verdadeira. Então, quando o nível do espírito ainda está nesse nível, eles vão ter tendência a escolher errado. E aí, quem faz isso é o conselho kármico. Entendeu? Ok. Sim, entendi. Vamos passar agora um pouco mais, vamos falar um pouco sobre o mundo espiritual, passando um pouco mais à frente dos mentores, não é? Que já falámos bastante, não sei se a Cristina tem alguma coisa mais a dizer sobre os mentores. Eu Já tenho. falámos bastante. O Lúcio, se calhar, tem perguntas sobre os mentores. Enquanto vocês estão falando, eu vou pegar um negócio para beber, que eu tenho que chamar minha mãe Tá aqui, bem, mas bebê, ela não... Tá bem. A gente espera aqui, não há Não, mas eu problema. vou levar vocês junto. Ah, está bem. Amanhã temos o podcast com o Vandi, ele vem falar dos povos aborígenes e o animismo na América. E no domingo temos a Mona Lisa com os florais de Bach, terapia dos florais de Bach. Luzes, tens aí perguntas ainda? Tenho mais duas. Para beber aqui. Está bem. Tenho mais duas sobre mentores. Sim, depois vamos falar um bocadinho, se calhar meia horinha do mundo espiritual e assim, e depois pedimos pessoas para subir. À meia-noite também temos meditação. Ah, é verdade. Talvez dê tempo de conversarmos sobre Sim. sonhos. Sim, a seguir. Ok. Ok, faz lá as perguntas à Cristina, que ela está a ouvir, não é, Cristina? Estou ouvindo, pode falar. Então, eu queria perguntar à Cristina, no momento em que não estamos a ser vigiados entre aspas, pelos nossos mentores, não é propício o surgimento de trevosos? Você está dizendo se a gente pode ouvir outras vozes que não sejam os nossos mentores? É. Não, ele chamou trevosos, é os espíritos negativos. Trevosos. Trevosos, eu entendi outra coisa. Me dá um segundo, peraí. Essa palavra, gostas de usar essa palavra? Eu gostava, agora já não uso muito. Eu entendi. Agora já não sou. Não usa espíritos negativos. Os trevosos. Você quer saber se a gente pode ouvir os trevosos em vez dos mentores, é isso? Sim, tentar boicotar o trabalho dos mentores. Pode acontecer. Se você tiver com uma frequência baixa, você não vai perceber que pseudamente os mentores não são mentores. Aí pode acontecer, eles tentam interferir. O mundo das sombras, né? Eles podem interferir sim. Você pode ouvir, você pode sentir, são os falsos mentores, né? Aí você vai achar que aí não é. Costumam aparecer muito em sonhos. Outra questão, Cristina. Essa questão é um bocado longa, então vou dizer paulatinamente. Um filho pode ter sido mentor dos seus pais numa vida passada. Nessa vida,
ele não tem os poderes de mentor. É uma pessoa, não é? Não teria Mas ele ele... vai ter a tendência a ser um filho sábio. Sabe essas crianças assim que são Era super... isso que eu ia perguntar à Cristina, se esse filho, nesse caso, não teria o poder de alterar os padrões familiares, por exemplo. Teria, teria, né? Na Isso não verdade, seria uma espécie de mentoria também? não deixa de ser, só que a criança ela não vai ter essa consciência, né? Então, e o fato dela não ter essa consciência tem um lado bom, porque daí ela não vai ter a soberba de se achar superior, né? E ao mesmo tempo, ela vai ser muito espontânea. Então, às vezes eu pego casos, por exemplo, de pais que se transformaram porque a criança transformou eles, né? E aí não teve muito jeito. Sim, Cristina, mas pode essa criança depois, em idade adulta, continuar essa mentoria, não é? E começar sempre aos 30 e tal, 40 anos, continuar com essa maneira de ser, não é? De guiar os pais, ensiná-los. Então, mas vamos lá. Sim, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque vamos supor ao contrário, a criança saca, acha isso, ou até tem certeza disso. A gente nunca pode se sentir superior aos nossos pais, maior que os nossos pais, entende? Sim, Porque sim. aí, quando a gente se sente superior a alguém, a gente já está errando, né? Porque a gente precisa entender que aquela outra pessoa, ela ainda está aprendendo sobre o mundo. Ela está errando porque ela ainda não conseguiu aprender. Esse é o ponto. Mãe? Sim. Cristina, não seria essa a ordem da falta de memória para todos aqueles que encarnam aqui? É porque a criança não encarna com essa memória de ser superior ou de já ter estado. Parece que Então, começa tudo assim do zero. Um pouco. a gente justamente não lembra, né? Das coisas, porque se a gente lembrasse, a gente ia fazer confusão, né? Uma hora eu ia achar que eu sou superior, uma hora eu ia achar que o outro é melhor, uma hora eu ia achar que eu sou melhor, ia ter essa confusão. Mãe, eu te chamei 5 vezes, você não me chamou. Peraí, gente, 2 segundos, chamei Sim. 5 vezes. Vai lá no meu quarto, pega o carregador cinza, por favor. Eu pedi ajuda, ela não ouviu. Não há problema. É isso, olha, então vamos agora passar um bocado também sobre falar do mundo espiritual e da vida após a morte e das reencarnações e tudo mais, um bocadinho também. Como é que tu podes nos falar do mundo espiritual, na sua concepção, não é? Já sabemos que não morremos, que podemos passar por um umbral, todos passamos por lá, consoante a nossa vibração e tudo mais. E depois, como é que são as cidades de luz, como é que é o processo? Falaste agora um pouco disso também, mas o meu interesse é na estrutura. Como é que é esse mundo espiritual, não é? Porque antigamente eu pensava, o que a gente falava do céu, e não seria só nuvens, não é? Não andamos a saltar nas nuvens. O céu, o céu, na verdade, o umbral e todas essas denominações são estados mentais, né? Mãe, atende! São estados de consciência, né? Sim. Só um segundinho. Mãe! Pode ir lá tu, se tiveres claro, tu vai lá tu. Entende? Então, tudo isso é estado mental, né? Estado de consciência. Então, por exemplo, umbral é um estado de consciência, tem coisas que são estado de consciência, então a gente precisa entender que... Então, mas isso significa que não existem esses locais físicos? Não existe um local desses? Então, ou nós vivemos isso? Eu estou a perceber, ou nós vivemos isso na nossa mente? Vocês assistiram já Matrix, né? Sim. Sim, eu estou a perceber. A parte da física quântica explica isso, não é? Do mundo poder ser um universo holográfico. Nós, que a nossa mente é que criamos a realidade e vivemos tudo dentro de nós, não é? Então, assim, ó, existe um mundo espiritual como uma dimensão paralela, tá? Isso existe. Agora, dependendo do nível espiritual,
O espírito ele vai passar por um estado de consciência dentro de si, que aí ele pode gerar todo o mundo visual. Aí entra um pouco em Matrix, entra um pouco, por exemplo, naquele filme do... Como que chama? Aquele filme daquele cara que morreu, peraí, Robin Williams, acho que ele fala disso, Patrick. deixa eu ver. Bom, Não, o filme? não é do Patrick Swayze. Não, é um filme que ele vai atrás da mulher dele, que está perdida, né, no mundo espiritual, e aí ele sai um mundo diferente, porque ele cria isso com a mente, né? Então, essa estado de criação é muito instantâneo. Então, isso é bem difícil de explicar, mas o que eu gosto de explicar para não confundir as pessoas é que existem lugares que são dimensões paralelas. Então, a dimensão do mundo espiritual é uma dimensão paralela, para onde você vai vivenciar como se fosse uma vida toda ali, né, no outro lugar. Ok, Mas ok. o nível de dor ou de amor que você vai vivenciar nesse estado depende muito do seu nível de consciência. Exato, mas como é que eu ia dizer? Mas ao encontrarmos entes queridos e outros seres nesse mundo espiritual, encontramos todos no mesmo local, ou é? Sim, aí são lugares que são como projeções iguais cidades, iguaizinhas cidades, só que são cidades geralmente tecnológicas, cidades mais assim, mais interessantes. Sim, sim, que nós para acedermos a elas temos que ter essa frequência e essa vibração. Exatamente. Tem mais brilho, é muito interessante. Ok, sim, sim. O mundo físico é uma cópia do mundo espiritual, como se diz. Portanto, eu ouvi sempre dizer que tudo o que acontece aqui, tudo o que é criado aqui, é projetado primeiro no mundo espiritual. Então, não é exatamente uma cópia exata, mas tem muita coisa parecida. Então, depende do que você acessa, entende? Da dimensão que você acessa. Então, tem a dimensão umbralina, por exemplo, que é uma dimensão bem feia, é uma dimensão de muita precariedade, onde tudo é escuro, onde tem lama, onde tem sujeira. Isso é um lugar espiritual, mas também não deixa de ser um estado de consciência. Então, por exemplo, por que é um estado de consciência? Porque a pessoa é um espírito ali, certo? Sim. Ela está ali sofrendo aquilo, ela toma aquilo como verdade, ela vivencia aquilo, ela sente aquilo. A partir do momento que ela elevar a frequência dela, ela sai dali imediatamente. Pois, por isso é que se diz que é um estado mental. A frequência é que nos põe, é que nos leva para onde nós estamos, né? Na frequência. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para a nossa vida hoje, para todo mundo entender. Tudo é dual, né? Nós temos a polaridade, o quente e o frio, o grande e o pequeno, o bom e o mal, o bonito e o feio. Não tem como não ter polaridade, senão a gente nem conseguiria entender uma coisa. A gente só entende o feio porque tem um bonito, certo? Certo. A gente só entende o alto porque tem o baixo. Bom, sim. Então, o tempo todo, nós aqui, cada um de vocês está conectado a um nível de frequência. E quando você está conectado àquele nível de frequência, você vai enxergar aquelas coisas, você vai vivenciar aquelas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que está no nível de frequência baixa, ela vai enxergar mais pobreza, ela vai vivenciar mais pobreza, ela vai atrair mais pobreza, ela vai se conectar com mais pobreza. O mundo dela é esse, é o que ela enxerga, é o que ela vivencia. Quando ela eleva a frequência, ela vai começar a ver coisas que ela nunca tinha visto, mas que sempre estavam ali no lugar. De repente você encontra um vizinho que você nunca olhou para a cara dele, porque você estava num nível tão perdido e ele estava num nível tão alto que vocês nem se encontravam praticamente, apesar de passarem um na frente do outro. Entendeu? Sim, claro. De repente você leva a sua consciência, você começa a enxergar coisas que você nunca tinha visto, você começa a perceber coisas que você nunca tinha percebido. E aí você enxerga mais a beleza, você enxerga mais a gratidão, você enxerga coisas e, consequentemente, você se preenche disso energeticamente,
sim, consequentemente você vai atrair isso para sua vida. É sim, estado mental. Então é sim, polaridade. Eu costumo dizer que é uma via onde você fica de um lado ou do outro. Se sim, você ficar sim, na via negativa, você vai só enxergar coisa negativa. Se você ficar na via positiva, você vai só enxergar positiva. E aí, se a gente pegar a realidade do mundo, você vê que ao mesmo tempo que tem muita miséria, muita fome, que tem muitas coisas ruins, pessoas sofrendo, coisas, assaltos e por aí vai, tem muita beleza, tem muita abundância, tem coisas lindas e maravilhosas. É como se existissem dois mundos paralelos. sim, Alguns vivenciam um, outros vivenciam outro, e é isso que as pessoas não entendem. É complicado de entender, isso não é tão simples, mas eu acho que eu consegui explicar para vocês. sim, sim, Consegui. explicou muito bem. Nós também estamos um pouco dentro do assunto aqui, pelo menos quem costuma aqui Eu estar, não vou, é? Já está a aprender. Olha, olha só, vai falando, eu vou mudar só para o outro lugar, porque o meu celular, eu vou precisar carregar ele. E a está bem, está bem, está bem. vou falando, Já, estou ouvindo. já nos explicaste como é que é um processo, não é? Que nós revemos a nossa vida e fazemos um processo interior, pomos no lugar dos outros. Esse seria o julgamento, não é? Não existe aquele julgamento de algum ser superior que nos irá julgar. Somos nós próprios que o julgamos. E também, se calhar, não existe. A pergunta é se existe então a punição ou o inferno. Então, existe, tá? E não existe. É isso que eu estou tentando explicar. Existe sim esse nível de consciência, existe um lugar físico que pode ser criado através da mente e você se conecta àquilo. Então, ao mesmo tempo que existe, depende do quanto você fica conectado ali ou não, entende? Mas existe. É o tal do umbral, né? É o nível de consciência. Eu estou na live aqui, por isso que eu não tinha Ok, visto. sim. Quanto mais negativos tivermos, mais pior será esse umbral, não é? Exatamente, exatamente. Então, É porque ouvimos histórias às vezes falar, não é? Que existem locais onde estão espíritos no meio do fogo a sofrer e aos gritos e tudo isso. É porque essas pessoas sentem-se muito culpadas ou sentem-se naquela dor estão ali porque sentem-se culpadas ou estão ali por castigo e não queriam estar. então, é isso aí assim, ó. Para a gente entender uma imagem, a gente tem que ter tido uma prévia imagem daquilo, certo? Então, por exemplo, para você entender essa imagem de alguém queimando no inferno, alguém falou disso para você, você concebeu isso como uma possibilidade. Você sabe que é inferno, você sabe que é fogo, você sabe que é sofrimento. Então você fica. Aí você um dia se sente culpado porque você fez alguma coisa. Aí você vai parar nesse lugar que você cria, mas que ele acaba existindo porque você se conecta àquilo, entende? Sim, 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 Esse, sim. por exemplo, eu estou no Brasil, vocês estão em Portugal. Existem coisas no Brasil que não existem em Portugal. Para quem não viu certas coisas que não existe aí em Portugal, não faz sentido nenhum essa Claro, coisa. claro. Olha, Cristina, e em termos de reencarnação, como é que é o processo da reencarnação? Quando é que o espírito sai do mundo espiritual e passa pelo processo para ir para a barriga? Quando ele passa, como que é? Quando ele sai do mundo Sim, espiritual qual é a e altura que o espírito encarna na Terra? É logo no momento do ato sexual, não é? Do ato de amor, ou é aos 3 meses, ou é aos 9 meses? não tem esse tempo. Depende. Depende de muitos fatores. Por exemplo, os animais, falando animalzinho, esse aqui é o Bastet. Os animais, eles têm espírito coletivo, eles não têm ego. Então, quando um animal ele falece, ele se junta rapidamente à alma de grupo. E aí ele, instantaneamente, ele pode, uma parte dele, reencarnar novamente. Ou não. Agora, nós, seres humanos, quando a gente. O processo de reencarnação, ele envolve muitas coisas. Envolve um entendimento do que aconteceu e um entendimento do que precisa ser resolvido. Esse acordo, né? Eu vou voltar lá com tais características tal e tudo mais. Então, assim, tem reencarnações que são muito rápidas, semanas, meses, e tem reencarnações que demoram um pouquinho mais. A maioria demora um pouquinho mais. É mais raro, não é tão raro, mas é mais raro as reencarnações que são rápidas, entendeu? Eu Ok. vou dar um exemplo, posso contar uma história? Sim, sim. Vou
atendi uma mãe o ano passado que veio fazer a psicografia, né, para saber da filhinha dela que faleceu com 4 anos. E ela teve um problema neurológico, faleceu, era filha única. E aí ela veio fazer essa reencarnação e o mentor disse que ela ia voltar logo. E aí, uns 3 meses depois, essa moça estava grávida e essa menininha voltou. Essa menininha, inclusive, nasceu no começo do ano. Então, assim, ela basicamente, entre a morte da primeira filha e a reencarnação dela, na barriga, a mãe foi 3 meses. 3, 4 meses a mãe estava grávida, depois que a menina faleceu. E aí, 9 meses depois, ela tinha nascido. Ok. Então, Então depende, né? Depende sim. muito. Agora eu já peguei, por exemplo, fiz psicografia de espíritos que estão há 20 anos no mundo espiritual. Ok. Sim, mas eu falo agora no processo quando reencarna. Reencarna quando, na barriga, quando nasce, quando aumenta o nascimento, o espírito encarna no ser. O espírito geralmente se aproxima antes da mãe engravidar, já fica próximo, então é comum ele ficar próximo. Tem uma linha que diz que 9 meses antes da mãe engravidar ele já está próximo, tá? Sim, Salvo nesses casos quando é uma reencarnação instantânea, que aí nem dá tempo, né, de passar por esse processo. sim. Mas assim que a mãe engravida, o espírito já está ali. Entra logo com o espermatozoide, no momento da concepção. Ok. Como é que se dá o processo, portanto, dos gêmeos? São dois espíritos que preparam-se lá do outro lado e vêm juntos? Ou é um que se divide em dois, com a mesma personalidade? Ou será que há um espírito que entra às escondidas lá na máquina da reencarnação? Então, os gêmeos, ou trigêmeos, né? Tem duas possibilidades. Ou eles reencarnam por afinidade, muita afinidade, e eles vêm muito juntinho para se ajudar mais ainda, ou porque são inimigos espirituais. E aí, vem junto para resolver, né? Então, geralmente os gêmeos, eles têm essa característica. Numa vida passada, ou eles foram muito amigos, ou eles foram muito inimigos. Aí vem junto. Isso corrobora, porque eu privo com dois gêmeos e eles é uma competição muito grande um com o outro. É que eu consigo ver mesmo o problema deles, que é uma competição nos bens materiais e de que um que é melhor que o outro, não é? Quer dizer, não é o amor que está ali entre eles, é a competição. Também não se odeiam, mas é a competição que está para ver quem tem mais. E é engraçado, porque um foi pai, o outro também foi, e depois o outro teve o segundo filho, o outro teve que ser, e cada um agora tem 5 filhos, não é? E se um tiver o sexto, o outro também vai ter que ter. Não sei porquê, mas é curioso ver essa competição entre eles. Muito interessante. Mas, sim, vamos seguir então aqui. Comandante, Diz, Lúcio, fala aí umas perguntas para ti. agora, bem, nesse caso que o comandante disse, Cristina, isso é evidentemente espíritos opostos, mas no entanto gêmeos. Então, nesse caso, peraí, deixa eu só pegar um pedestal aqui. 2 segundos, isso que eu pus Sim, o sim, carregador. sim. Vou botar uma coisa para segurar o celular. 1 segundinho, peraí, Bato. E ele carrega para baixo, o celular carrega em baixo, não é? É como o meu. Deviam pôr os celulares a carregar do lado. E esse assunto dos gêmeos, É interessante. Eu acho que isso aqui vai funcionar. Eu peguei um banquinho que tem um buraco embaixo, peraí. Porque realmente eles têm que pensar nisso, né? Para quem faz live, quando você carrega, fica ruim. Acho que... A Cristina não tem o estúdio. Aqui não, eu tenho até lá em cima, mas hoje não deu tempo que eu cheguei atrasado. Sim, só estava a achar curioso que a Cristina, com tantos anos de trabalho e tantos livros, também devia ter um estúdio, não é? E tem material também de live. Tem estúdio lá da rádio e tudo mais. Agora eu estou fazendo aqui. Luzes, estavas a dizer? não, isso em relação aos gêmeos, é o que a Cristina estava a dizer. Há muitos anos eu pude ver no programa da Oprah. A Oprah é uma apresentadora americana. Ela. Adora. Um caso muito triste que foi uma família a contar. Para quem não sabe,
A Oprah era um programa que entrevistava várias pessoas com vários contornos da vida um pouco diferentes, e foram lá dois pais contar a desgraça que tinha acontecido. Infelizmente, no acidente, um caminhão foi contra o carro e os três filhos gêmeos Ah, eu vi essa desencarnaram, história. que era um menino e duas meninas. Isso é E realmente eles uma desgraça. E depois, passado pouco tempo, não sei se foi através de tratamento in vitro ou não, a senhora soube que ficou grávida. E de três passado irmãos. mais um tempo, era de três, mas também não era só três, eram também duas meninas e um menino. Exatamente como aqueles que tinham Eu, desencarnado. Eu lembro-me disso. eu vi essa história, ela é bem antiga, essa história. Eu É. lembro que na época eu achei assim, muito interessante. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Então, é uma, de certa forma, eles precisavam passar por isso, mas ao mesmo tempo houve algumas coisas ali que precisavam ser consertadas e eles tiveram de volta essas crianças. É linda essa história, é linda. Você fala, nossa, Maravilhoso. Talvez se a Cristina puder aproximar o telefone de si, porque a voz ficou um pouco. Já está, comandante. Já não tem mais uma pergunta? Não, melhorou? não, melhorou muito. Tinha só lembrado dessa história e achei importante partilhar aqui. Sim, e perguntas já tens agora. Não vamos começar a subir pessoas também. Não, não, agora não. Ainda não Ok. conversamos sobre os sonhos? Então, faz perguntas sobre os sonhos. Então, dá uma pergunta. Não, então queria perguntar a Cristina, por exemplo, projeções astrais. A Cristina faz? Eu não, assim, já fiz, né, espontâneas, eu não tenho controle sobre projeção astral, eu não consegui ter controle. Já passei pelo processo de ser espontaneamente, e às vezes acontece eu perceber que eu estou saindo do corpo, mas daí logo eu perco a consciência. Então, eu mais ensino um pouco sobre isso, mas eu não consigo ter esse controle ainda. Eu já tive algumas experiências bizarras com isso, Então e pode por isso partilhar alguma? o corpo, né? Isso é ruim. Olha, já agora a Cristina está a dizer isso. Qual foi a experiência mais traumática que teve até hoje com a espiritualidade? Aquela que Traumar. marcou-lhe assim negativamente. Você tinha pensado, por favor, que eu nunca mais passe por isso. Olha, eu acho que as traumáticas, elas aconteceram quando eu era criança e eu via coisas e me assustava e eu não, ninguém me socorria, né? Teve uma época que eu ia dormir chorando todos os dias, porque eu tinha medo de dormir, eu fechava os olhos, eu via coisas, e aí eu soluçava e eu dormia de cansada, né, de tanto chorar. Essa acho que foi a pior fase. Mas eu já tive, por exemplo, algumas situações, vou contar duas que me intrigaram, mas eu consegui ter o autocontrole na hora, apesar do medo e apesar de ficar um pouco perdida. Eu fui uma vez atender uma mulher no consultório com o método Long, né, que eu trabalho com epigenética, trabalho tirando os traumas e tal. E aí eu tenho um método específico para isso. Então a pessoa vinha no consultório, hoje eu faço isso online. E aí eu tive um ataque espiritual e o espírito, ele catou o meu pescoço. Ele veio e me enforcou. E eu engasguei na hora, eu perdi o ar na hora. E eu tossia, e ele segurando, e eu sentindo. E ao mesmo tempo que eu tive essa situação, a moça que estava fazendo a consulta, ela não sabia que eu trabalhava com espiritualidade e ela era evangélica, ela era, na verdade, testemunha do sétimo dia. Que aqui no Brasil, não sei se tem aí em Portugal, eles não aceitam isso, né? Ela veio realmente para trabalhar o trauma, então eu não podia falar com ela. Então, assim, eu engasguei, eu senti, só que na hora, mentalmente eu chamei o anjo, na hora eu chamei os mentores, eu chamei ali, resolvi. E aí eu não pude contar para ela o que aconteceu, né? E aí eu fiquei com um pouco de medo, daí depois quando ela foi embora eu limpei o consultório, né? Porque o que aconteceu? Tinha um inimigo espiritual dela que não queria que eu ajudasse ela de jeito nenhum, e ele veio para cima de mim. Fisiologicamente falando, eu senti. E então isso
foi ruim, digamos assim, né? Foi meio bizarro, foi meio ruim. Eu já tive experiências, por exemplo, de. Teve uma experiência que vocês falam de ETs, né? Vou contar uma com um extraterrestre. Apareceu um ser na minha casa, desse tamanho assim. Ele era branco e gorduchinho. Eram uns 3, 4 desses seres. Eles apareceram na minha casa e eles ficaram lá. Só que eles eram, eu brinco que eles eram que nem gato, mal educado, passava por cima sem pedir licença. Então ele andava assim na gente, em cima da cabeça, eles andavam. E eu comecei a sentir eles, você sentia eles andando em cima de você. Meus filhos começaram a sentir, pessoas começaram a sentir, até que teve um dia que uma amiga veio e ela falou, nossa, eu senti uma coisa passando em mim. E essa amiga também tinha medo, e eu não contei para ela o que era. Aí passou mais ou menos, eles ficaram quase um mês. Eu pedi para o meu anjo da guarda, para o meu mentor espiritual, eu falei, olha, se eles não têm utilidade aqui, a gente não consegue se comunicar, tira eles daqui, né? Não quero esses seres aqui. E aí eles foram embora, levaram e não tive mais esse contato. Esse foi algo inusitado. Fora as coisas clássicas, né? Você sente a cama baixar, a luz apaga, a luz começa a piscar. E já agora o mais positivo também, aquilo que me marcou assim, de uma forma memorável. Que você pensa, isso aqui vai comigo para a vida. Ou para as vidas. Tem tantos, assim. Os mais positivos acontecem comigo quando eu estou fazendo os trabalhos de radiestesia, o trabalho, né, de energia. Às vezes a energia ela vem de uma forma tão gostosa e é um preenchimento, assim, é uma coisa assim, não dá nem para descrever. Acho que essas são as experiências mais gostosas que eu tive, assim, mais preenchedoras. Agora, eu já tive canalizações que eu fiz de pessoas que foram muito bonitas, que os mentores mostraram coisas muito bonitas. É que são tantas, eu faço muitas mesmo. Então, assim... Cristina, em relação à psicografia, como é que funciona? As pessoas chegam ao pé de si e querem uma mensagem e você concentra-se e a carta aparece? A pessoa precisa mandar foto do ente querido, a data de falecimento dele, o nome dele, dizer o que a pessoa é, do que a pessoa faleceu. Eu pergunto do que a pessoa faleceu, porque depende do tipo de morte, eu tenho que tomar um cuidado a mais para fazer o contato. E aí, assim, na verdade, eu olho para a foto, aí antes eu faço uma oração, né? Eu tenho um pequeno ritual de proteção, e aí eu me conecto, simplesmente me conecto. É uma coisa meio instantânea. Sim. Ok. E quando escreve, não se apercebe do que escreve, não está consciente quando escreve. Começo a narrar, eu não escrevo, tá? Não é uma psicografia de escrever, eu chamo de mensagem canalizada. Eu uso a palavra psicografia para explicar para as pessoas, porque as pessoas entendem o que é psicografia, elas entendem fazer essa conexão com o ente querido. Então, o que acontece? E aí eu começo a ver, às vezes eu vejo a imagem, começo a descrever o que eu estou vendo, às vezes onde o espírito está. Tem espírito que já começa falando, às vezes o espírito não pode falar e aí vem um mentor espiritual e explica. Então, cada um é diferente. Mas, basicamente, aí eu gravo, eu estou ali de olho fechado, vendo, sentindo, ouvindo, gravando para a pessoa, e aí eu mando. É de lá para cá o telefone que toca, né? Então... E as pessoas, claro, depois conecta-se, né? Depois a pessoa identifica-se. E aí vem. Sim, é muito claro. Vamos aqui então receber os nossos também espectadores que estão aqui a ouvir. Boa noite, Valéria. Uma pergunta aqui para a Cristina, então. Valéria. Boa noite. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Por que eu sempre escuto o meu mentor falando? Tipo assim, eu tava no UTI, que eu entrei em coma, que foi para fazer uma cirurgia de coração, e primeiro eu entrei em coma. E ali eu ouvi uma voz que falou para mim assim, dorme. Eu acho que já na terceira, era a quarta noite. Mas só que eu não dormia. É tanto que lá mesmo no centro cirúrgico, no UTI, na verdade, ele abriram meu peito
Ah, você estava Eu- desdobrado. Isso a gente chama de EQM, estados de quase morte. Então, Isso. tipo, horas do corpo. Aí Três. falou, Valéria, dorme. Aí eu fechei o olho, quando eu me acordei já era de manhã. Eu sei que era madrugada, porque as luzes estavam tudo apagadas, né? Quando eu abri meu olho. Quando eu era menina também, eu escutei, saía da rua, que você vai ser atropelada. Eu olhava assim, eu era baixinha, né? Eu tinha 8, 9 anos, escuto, né? E também para mim sair da rua, quando meu marido me levou para me matar também. Eu escutava, ele falava assim para mim, ele não vai te matar. Mas aí são duas coisas diferentes, né? Quando você estava Ah, na cirurgia, você teve provavelmente uma EQM, estado ah, de morte, onde você está, por exemplo, como se fosse um desdobramento, né? Então, a gente chama aqui, tá? Você está fora do corpo, mas o corpo está conectado. Isso é muito comum quando a pessoa tem anestesia, quando a pessoa faz cirurgias, tem gente que assiste a própria cirurgia, então isso é comum. Agora, isso que você está contando, de você ter ouvido uma voz, é o seu mentor espiritual, provavelmente, dando informações para você prestar atenção. Ó, toma cuidado. Na verdade, isso acontece com todo mundo. A diferença entre todo mundo e você é que você está com essa audiência aberta, né, que é a sua clara audiência, então você vai ouvir. Só que você vai ouvir tanto o seu mentor espiritual como qualquer espírito. E aí cabe a você distinguir quando é seu mentor espiritual e quando não é. E aí você tem que passar um filtro. Porque não é porque você está ouvindo que é real. Aí você tem que ser realista. Então, por exemplo, você estava num perigo iminente. Faz sentido o seu mentor falar, toma cuidado, presta atenção, abre o olho. Isso não tem nenhum problema. Mas vamos supor que ele falasse assim, faz tal coisa para tal pessoa. Aí você tem que ter o seu filtro. Aí você tem que falar, opa, isso não é mentor. Por que está me pedindo isso? Entende? Então aí você tem que ter essa distinção, você tem que observar. O seu mentor, ele deve ter um padrão, ele sempre fala de uma determinada forma, você deve ter, sempre sentir uma mesma coisa. Aí você começa a entender que é o seu mentor e quando não é. É bem legal. Entendeu? Ok, gratidão. Sim, entendeu? Vamos passar agora aqui à Dília. Boa noite, Dília. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Muito gosto. Eu gostava que me explicasse como se processa o déjà vu espiritualmente. Vou explicar. O déjà vu é bem interessante. O déjà vu é quando você tem uma sensação, na verdade, você conecta alguma coisa que você já viveu. Você pode ser que você já viveu aquilo numa outra vida, então você vai ver uma coisa que vai gerar essa lembrança. Mesmo que você não saiba, não lembra o que você vivenciou ali, você tem uma sensação de que aquilo é absolutamente familiar, você já esteve ali, né? Então, por exemplo, às vezes você vai ver em outro país e você fala, nossa, isso para mim é muito familiar, mas eu nunca estive aqui. Então, pode ser esse déjà vu por causa de uma outra vida, ou pode ser que você esteve naquele lugar em sonho, desdobrado. Pode ser também. E aí você vai acessar essa informação, esse acesso campo. Você sente aquilo como se você já conhecesse muito bem aquilo. É bem legal. Sim, no sonho é chamado desdobramento, certo? Isso, exatamente. Gratidão. De nada. Gratidão, Dília. Yuna, boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Uma pergunta: o anjo da guarda que nasce connosco irá sempre o anjo da guarda ser o mesmo, certo? O anjo da guarda é o mesmo, sim. O mentor poderá ser vários, vários espíritos, até alguns que têm que encarnar e vem outro a substituir. Exatamente. Você pode ter um mentor que pode ficar a vida toda ou não. Ou Você não. tem vários mentores dependendo do que você faz na vida. Então você vai, cada vez que você vai fazendo mais coisas na vida, você vai tendo mais mentores para te ajudar. Você vai ganhando mais, você vai ganhando mais retaguarda, entendeu? E podemos ter mais do que um mentor? Sim, é comum.
Você vai ter nessa parte. Também é comum nós termos ancestrais como ciganas, essas entidades estelares, outras pessoas, outros espíritos, também ajudando, certo? Não entendi, repete a pergunta? Podemos ter mais do que um mentor ou Isso seres estelares em cura, dependendo da fase em que nós estamos. sim. Uhum. Ou ciganos, com ancestralidade. Ah, entendi. Você pode ter, fora os seus mentores, você pode ter afinidade, aí é uma afinidade espiritual, é uma linhagem espiritual, Sim, como, por exemplo, a linha de ciganos, linhagens de conexões espirituais, de curas espirituais, aí você pode ter. E aí certo. você vai ler cartas, você pode ter uma linhagem com ciganos, com preto velho, e aí você vai, naquele momento que você está lendo a carta, você tem aqueles seres, Eu, tá? eu não Naquele momento. trabalho, eu não trabalho espiritualmente, eu faço doações só. Ah, Uma coisa sobre sonhos. Eu tive uma fase em que tinha sonhos premonitórios, que mais tarde ou mais cedo aconteciam, nunca direcionado a pessoas, mas a situações de várias pessoas, ou de tempo, ou qualquer coisa. E tinha outros sonhos que era como um puzzle. Hoje sonhava uma peça, passado daqui a 2 meses sonhava outra peça e lembrava-me perfeitamente da anterior, que encaixava até fazer um sonho do tempo certo. tipo de quebra-cabeça. Exatamente. E eu nunca entendi isso, porque é que eles faziam esse tipo de puzzle. Enquanto que Pode outros sonhos vinham logo, outros sonhos, pronto, sei que eram menos positivos, porque, enfim, nós temos entidades connosco de vários níveis e evoluções, não é? Temos que ser. saber distinguir isso. Mas essas das peças de puzzle sempre me ficaram na cabeça até hoje, sem eu perceber. Então, olha só, pode acontecer de você sonhar de novo, um tempo depois, um mesmo sonho, onde você, de alguma forma, já teve em sonho naquele lugar e está voltando. Sim, Uma afinidade espiritual com aquele lugar, espiritualmente falando. Então, você provavelmente vai mais com frequência ali, mas você não lembra com frequência. Pode ser que você tenha realmente um aprendizado que precisa ser continuado e aí você vai para o mesmo lugar, entende? Pode ter sim. vários motivos, isso não é Vários um problema. motivos por ser puzzle, pode ser de vários motivos? Pode ser por Ok, vários. ok, ok, ok. Eu também Ok. faço. As viagens astrais também são frequentes, mas eu aí tenho consciência e não me deixo ficar. Houve uma vez que foi difícil, sim, mas consegui com a ajuda, pedi logo ajuda, não é? E isso não é normal a todas as pessoas. Aliás, nós, como Todo mundo pessoa. tem essa possibilidade e todo mundo nesse ponto tem esse aparelho, né, mediúnico que a gente chama, todo mundo tem. Mas algumas pessoas, como você tem mais desenvolvido, tem mais facilidade do que outros. Também isso pode ser treinado, E pode entende? ser por fases. Pode ser por fases também. Você vai Várias passando. psicografia, uma fase, outra fase é isto. Porque todo Ok, mundo, todos os canais mediúnicos, todo mundo tem. Mas você certo, sempre tem a tendência a desenvolver mais um do que o outro. Mas isso não certo. significa que você não possa desenvolver o outro. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Meus cachorros estão assim. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era criança, a minha mediunidade mais, quer dizer, o meu canal mediúnico mais assertivo era a visão, era clara e audiência. Eu via muito, Certo, certo, certo. quase não ouvia, era via. Depois isso se fechou. Aí eu passei um tempo só ouvindo, querendo ver, eu não via de jeito nenhum. Eu ia para os cursos, todo mundo via a luz, eu via uma coisa, eu não via nada. Eu passava muito mal, eu tinha muita sensibilidade, eu ouvia, mas eu não via. Aí eu Pois, desencanei. Hoje, né? Hoje não, há muitos anos atrás, 15 anos atrás, eu comecei a ver de novo. Hoje eu tenho esses dois canais mais desenvolvidos, a visão e a audição.
certo, Mas não significa que eu não tenho outros também, mas exato. com menos controle deles, né? Então, cada um tem um tipo de mediunidade específica, que é maior, mas os outros canais você tem também. Sim, eu Então é é isso. pequenina, tive uma fase Gratidão, que tinha mais gratidão, visão do que Yuna. outra, sim. Gratidão, Yuna. Vamos passar Ok, aqui ok, agora já às me estou a coisas. passar a perna. Tá, Obrigada, tá. comandante, Estou obrigada, aqui atento. desculpa. Desculpa, obrigada, E gratidão. temos meditação à meia-noite, não é? Vanusa, boa noite. Boa noite, comandante. Boa noite a todos na rolagem. Boa noite, Cristiane. Você realmente é muito esclarecedora. Realmente trabalhamos quase a mesma coisa, né? Só que não sou terapeuta, né? Mas desde pequena eu é como você. Eu, quando era meus 4, 6, até meus 8 anos, eu via, mas eu não via coisas bonitas, né? E também, assim, eu via coisas que iam acontecer. Mas e como eu era sempre da católica, meu padrinho era padre, então era uma coisa assim que era muito rígida a minha vida em relação à Igreja Católica. Então eu não tinha acesso ao espiritismo, não tinha nem a única coisa que eu sempre tinha aquela coisa, né? Por que que eu tô aqui? O que que eu vim fazer? Para onde vamos? Aquela coisa que é aquele pensamentozinho que vem na cabeça. Mas na católica. E aí em 2011, né, eu tive um problema, né, muito pessoal, que eu não vou relatar aqui porque já foi relatado no podcast. E eu tive um problema muito grave, né? Gravíssimo. E eu fiquei em coma, né? 14 dias em coma profundo, mais 6 dias em coma induzido. E durante esse coma profundo, eu vi o meu corpo saindo, meu espírito saindo do meu corpo, só que eu não via eu mesma, eu só via os meus pés. E comecei a ver que realmente estava indo para um lugar que não era um lugar bonito, né? Meus pés estavam lameados, sujos, e fiquei assustada, muito assustada, né? Eu fiquei mais ou menos uns 3 dias nesse lugar, eu vendo, né, muita coisa, mas nada se aproximava de mim. E aí, de repente, apareceu uma luz imensa, coisa mais linda do mundo, e dentro da luz aquela pessoazinha, né? Que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha visto ele. E aí ele me chamou com as mãozinhas, eu fui, né? E aí ele só falou, me acompanhe, né? Mentalmente. E aí eu fui com ele, e aí ele me levou no Vale do Suíci, né? E disse, olha, vamos. Aí sentei, era eu, ele e outro. Que esse outro, ele na verdade é desde quando foi cortado meu cordão umbilical que ele está comigo, né? Só que eu nunca tive muito contato com ele, porque eu me apeguei muito ao outro mentor, né? Então, e aí fomos ao Vale do Suíci, ele disse, olha, se você não voltar pro corpo, é para cá que você vem. Então, eu quero lhe mostrar para você não fazer nada. Você vai aprender. Eu, a partir de hoje, vou estar do seu lado. E aí fomos ele me levou em outro lugar e me mostrou em outro vale e disse, olha, aqui vai ser aonde você vai trabalhar, que é o Vale dos Sofredores. E aí me mostrou umas colônias muito bonitas, né? E aí, logo, eu retornei ao meu corpo. Isso, os médicos já tinham dito para minha família inteira que não existia possibilidade de eu retornar, né? Provavelmente você estava. Quando a pessoa entra em coma, ela entra numa espécie de. De pré-morte, né? De decisão, ela tem que tomar uma decisão. Então ela vai, ela fica, vou, não vou, Isso. volta, não volta. O meu consciente também. Vagando, né? Que você estava nesse estado como se fosse uma viagem astral, né? Isso. Você estava vagando, provavelmente foi parar nesse lugar, teria que, né? Provavelmente, se você analisar, talvez emocionalmente como estava a sua vida antes. E aí você, a partir dessa experiência, né? Que é uma experiência muito forte, você volta completamente diferente.
Assista aquele filme que chama O Mistério da Libélula. Já assisti. Você viu lá aquela É, freira? Tudo aí. eu, na verdade, eu já assisti, acho que mais de 70 filmes. Eu trabalho no Centro Espírita, né? Em 2011, quando eu voltei para minha casa, recebi a visita de uma amiga que era espírita, muito desenvolvida, e aí ela chegou rindo e falou para mim: Vanusa, eu tenho 3 livros para te dar, e tenho um CD. Aí me deu o Nosso Lar, o livro, né? Me deu o CD do André Luiz, me deu o livro, né? Memória de um Suicidas, né? E me deu outro livro. Aí disse: isso aqui eu não vou te dar, eu vou só te emprestar, e você vai comprar todos os livros que puder dele. Aí eu, curiosa, fui primeiro nesse, né? Quando eu abri a página, tava a foto, né? Eu disse para ela: foi esse cara aqui que me trouxe de volta. Aí ela disse: olha, ele é o seu mentor. Através desse processo que você teve, né? Eu falei: mas o nome? Ela disse: Chico Xavier, é seu mentor. Só que você tem outro mentor, né? Aí tudo bem. E a partir desse dia, ele me orientou e conversava comigo. Só que assim, Cristiane, eu sempre fui um pouquinho, hoje eu não sou mais. Mas até há uns 20 dias atrás, né? Vamos botar aqui 20 dias a um mês, eu era um pouquinho como Santo Tomé. Eu precisava ver para crer. Então, como eu tinha medo de estar ouvindo, e podia ser um outro espírito que estava se fazendo dele, até porque Chico era muito conhecido e tudo, né? Aí eu sempre falava para ele, né? Tô te ouvindo, mas preciso de evidências, provas que é tu. Aí, quando foi, eu trabalhava no Centro Espírita, eu fazia, como até hoje eu faço, só que o meu trabalho hoje é bem diferente, atendimento fraterno, né? E aí, de repente, Chico chegou em mim e falou assim: olha, a partir de hoje você vai fazer mesas girantes, você está preparada? Aí eu falei: tá ok, né? Só que eu preciso que você me mostre, me prove que és tu. Aí ele disse: tá, não é fácil, você tem que se preparar. Aí ele me falou como era a preparação que eu tinha que fazer e tudo, para mim poder vê-lo, que não é fácil. E aí eu me preparei durante 15 dias, né? Tudo direitinho, até alimentação, tudo, coisas muito rígidas. E aí ele apareceu para mim, né? Com aquele sorrisinho bonitinho, pequenininho, baixinho. E aí ele disse: aqui sou eu mesmo. Não é nada de mal, não é, eu sou um espírito de luz, sou eu mesmo, sou seu mentor, mas eu não sou só seu mentor. Vai ter dias que eu não vou estar com você, né? Mas quando precisares, eu vou estar sempre contigo. Alguns, como Chico Xavier, podem mentorar muitas pessoas, né? Eles não são espíritos. Então. E aí eu comecei, né, mentalizar o outro, e sempre o outro falando comigo, mas eu estava muito. Aquela coisa de você não é nem se apegar, é aquele carinho, porque eu nunca fui apegada a nada. Vanusa, sabe? não se esqueça só da pergunta, senão ficará sem tempo. Tá ok, tá bom. Então, assim, Chico, depois que eu tive contato com esse outro mentor, que ele, né, foi desde quando fui cortado meu cordão umbilical, ele se aproximou de mim, hoje vive comigo. Chico teve que se afastar, me preparou direitinho, não é mais meu mentor, né? E hoje eu tenho outro mentor e também tenho um protetor. Então eu quero te dizer o seguinte: você fala que eu faço viagens, eu vou a umbrais, vou a colônias quando é preciso, né? Ontem mesmo eu fui a umbral. A pergunta é isso: você já teve contato com algum alienígena que você... Porque assim, nós todos,
a informação que eu tive, né? Que todos nós temos um protetor, né? Hoje eu antigamente eu só ouvia e sentia. Hoje eu vejo, eu ouço e também eu tenho, vamos se dizer, falam para mim o que vai acontecer amanhã comigo. Vai acontecer isso e isso com você amanhã. Então você se prepara porque vai acontecer isso e isso contigo. Então tudo isso acontece, mas quem me fala é meu protetor, né? Ele não é humano e nem é espírito, né? Então, Os alienígenas, né, os extraterrestres, eles podem sim usar alguns seres humanos, eles usam bastante, tem bastante gente que tem contato com eles, porque a gente você está vendo minha foto aí, né? Então, Vanusa, vamos passar a Alexandria, Vanusa, antes da meia-noite. a gente é um canal, e aí para que eles sejam, para que a gente seja um canal deles, algumas pessoas precisam ter uma energia muito específica. Então eles escolhem as pessoas por causa da energia específica. Isso não significa superior ou inferior, é uma eu sei. especificidade. Assim como quando quem vai nos umbrais, né, quando você vai desdobrada nos umbrais, você tem um tipo de energia, de ectoplasma específico para isso, que é um médio de transporte. Então, você, espiritualmente, você aceitou fazer esse trabalho junto com uma equipe espiritual. Quem faz o trabalho é a equipe espiritual desencarnada, e o médium encarnado, que é o médium, né, no caso de transporte, só vai junto por causa do ectoplasma. Ajuda a ir, vai e voltar, basicamente. Agora, você perguntou se eu já tive contato com extraterrestres. Sim, eu tenho contato com as pleiadianas, eu já tive contato com pleiadianas também. Eu tive contato, mas desde muito cedo, desde os meus 17 anos, com as pleiadianas eu trabalho só na pirâmide de cura, que, né, isso eu aprendi a fazer. Eles de vez em quando vêm, eles parecem formigas gigantes. Não, o que aparece para mim parece muito mesmo, parece muito com o ser humano. É diferente, mas não é feio e não dá medo. Me deu medo no início, mas espécies que estão contato. Isso. Por mais os aquarianos, mas tem muitos. Para dar tempo, temos que dar tempo para Alexandria. Vanusa, foi respondido? Tatiana, obrigada, viu? Obrigada pelo seu trabalho, é muito lindo, tá? E realmente esclarece muita coisa, até mesmo para mim esclareceu muita coisa, tá? Obrigadão, gratidão, tá? Obrigado. Já. Gratidão. Alexandria, boa noite. Uma perguntinha? Ou duas? Boa noite a todos. Boa noite. Dona Cristina, eu sei, você ainda há pouco falou de uns seres que lhe apareceram em casa. Eu acho que vou começar por aí. É que eu também vi dois seres que eu falei ainda há pouco na live, de luz amarela, portanto dançavam de um lado para o outro, mas eu não consegui me chegar perto. Acho que não era prioridade para mim. O meu motivo afastou, portanto pensava que ia poder ver mais vezes, mas as situações são um pouco isoladas na minha vida, não tanto como na vossa, como ouço falar. Não sei o que é que justificação é que se apresenta nesse caso, mas gostava de saber. E trago outras duas situações que não sei se têm a ver. Uma vez um sobrinho meu foi perseguido porque estava a ser roubado, ia ser roubado e já estava a ser maltratado, e ele correu para aí 3 km e chegou a um sítio onde a gente estava e quase caiu para o lado com falta de ar, e teve que se chamar os bombeiros e tudo. Mas antes disso acontecer, eu vi uma senhora e pareceu-me, não sei se é, mas arrisco a dizer uma palavra, aura, uma situação branca por cima da pessoa, em toda a volta do seu corpo. Também foi uma vez que eu vi, e uma outra vez, já numa outra situação, vi num senhor, também me parecia, também posso dizer que se calhar será uma aura também, mas era espelhada, mas sem reflexo. Era que eu diria que era um espelho, mas eu não via reflexo na aura. E não sei e o tempo, portanto, era mais ou menos meio-dia,
e começou a ficar mais escuro, como se passasse uma nuvem por cima onde a gente está a ver, que fique mais, portanto, mais carregado, sem luz solar. Não sei o que se passou. E tenho uma outra situação também em sonho, essa em sonho, que ao todo pareceu-me ter aí 2 ou 3 minutos de sonho, em que eu ia provavelmente num veículo, não sei decifrar se essa é a palavra certa. Sei que era um sítio hermético que me vedava do exterior e que íamos num passeio, não é? Não sei em que espaço, não sei, e que percorrimos um sítio mais claro ao início, depois deparámos com uma zona mais escura e que eu pretendi responder a uma pergunta, aliás, pretendi perguntar porque é que a gente não avançava. Eu obtive sim uma resposta, mas talvez por intuição ou sensação, não sei explicar o sentimento, que não iria dar para irmos mais para a frente, mas não me foi justificado nenhum motivo aparente. Entretanto, eu tentei ir com todas as minhas forças, mas foram inúteis, não consegui, e acordei, o sonho. Então, vamos lá. A primeira coisa que você perguntou, a gente vê espíritos e vê ETs, é o tipo de mediunidade que você tem. Agora, por que você viu? Porque a sua mediunidade estava aberta, e porque você viu. Agora, os ETs, especificamente os extraterrestres, eles se deixam ver por determinadas pessoas e não por outras. Eles escolhem quem eles vão deixar vê-los ou não, pelas razões deles, né? Então, não importa as razões. As outras coisas que você viu, é a sua mediunidade, é você percebendo, é você sempre. Aí a grande questão é você entender como isso funciona com você e o que fazer com isso. Isso eu ensino muito lá no meu treinamento, né? Porque a gente vai ver um monte de coisas. Agora, a questão é, aquilo que eu estou vendo, eu tenho que ser capaz de decifrar, de entender se aquilo serve ou não para mim e o que eu faço em cada caso. Porque muitas coisas que as pessoas acessam não servem para nada, é só legal, né? Mas se é só legal, não funciona, porque se você tiver com a mediunidade bem aberta, você vai ver um monte de coisa. Agora, tem que ter essa capacidade. Serviu? Beleza. Não serviu? É uma experiência interessante só. Por isso que eu falo para as pessoas não serem tão... lá no meu treinamento eu falo, gente, cuidado para a gente não ser tão esquizotérico, senão a gente vai ver tudo e a gente vai achar que tudo tem um motivo, tudo é espiritual, e não necessariamente. Quer dizer, nós somos espírito e tudo é espiritual, né? Mas eu quero dizer no sentido de existe um motivo pelo qual as coisas aparecem para a gente, e às vezes é só para mostrar que elas existem, entende? Então, isso aí que você tratou são experiências que você acessa por causa da sua mediunidade. O tipo de mediunidade que você tem faz você ver essas coisas. Aí vem você decifrar, você tem que decifrar e ver o que faz com isso em cada situação. Entendeu? Certo, sim. Cristina, vamos terminar então também. Estamos aqui em Portugal perto da meia-noite e depois nós temos aqui a meditação. Convido a todos a fazerem meditação de cura emocional, cura física, ligamento dos chakras, elevação da frequência. Fazemos aqui diária, não é? Cristina, quero que deixe umas palavras no fim para se despedir também e um conselho a todos nós para os tempos que aí vêm, não é? Sabe que as coisas estão por vir, algo está por vir, não é? Ninguém sabe ao certo, mas como é que devemos agir e qual é... Umas palavras para nos dar fé e coragem. Olha, a única coisa que a gente tem que ter é uma boa intenção, né? E tentem viver plenamente o momento presente. Se vocês tentarem viver plenamente o momento presente, é o que mais importa. O resto, a gente vai se ajustando. E se conectem todo dia com o anjo da guarda de vocês, com a espiritualidade de vocês, porque isso realmente ajuda. Porque o mundo espiritual, ele é muito ativo. Quanto mais a gente se conecta mais eles vão ajudar. É isso. Eu agradeço. Cristina, muita gratidão por ter estado aqui connosco, espero que tenha gostado, não é? Nós gostámos imenso, é muito esclarecedor
Gostei muito, ficámos bastante no tema dos mentores, não é? Que eu gosto de trazer, porque sobre espiritualidade, não é? Muita gente fala e eu gosto que as pessoas tragam um tema também para a gente perceber bem o que é. E espiritualidade, não é? Muita gente fala e eu gosto que as pessoas tragam um tema também para a gente perceber bem o que é e falarmos bem sobre o link do YouTube, tá bom? Muito obrigado, gratidão. Obrigada. Me sigam lá no Jornadas da Alma, lá no Instagram, Jornadas da Alma. Jornadas da Alma, ok. Até à próxima, com licença. Vou tirá-la, tá bom? Com licença. Jornadas da Alma. Obrigado. Eu consegui tirar aqui agora. É isto, mais um podcast. Muito bom o podcast, pessoal, mas vou dizer, sabem que eu sou o comandante e eu tenho que... Porque, percebem uma coisa, isto estamos aqui, mas tentamos ser profissionais dentro daquilo que fazemos, não é? Dentro da nossa humildade e da nossa modestia. Mas digo isto porquê? Porque peço sempre que quando sobem, subam para fazer perguntas sobre o tema ou sobre para ela responder. Porque a mim desagrada-me ver o nosso convidado a olhar para a câmara e a estar a ouvir histórias que devem ser contadas na altura em que nós estamos aqui sem podcast, percebem? Em que partilhamos as nossas partes, eu percebo. Além disso, eu percebo que às vezes para termos uma pergunta, falamos de qualquer coisa, contamos o episódio que passou-se connosco, não é? Mas eu também começo a ver que as pessoas vêm aqui muitas vezes também para tentar procurar uma resposta para coisas que viveram, sonhos que tiveram, experiências que tiveram durante toda a vida, e vocês têm que compreender, não é a convidada que está aqui a dar um podcast, para já não é a altura para isso, e depois não é ela que, sem conhecer a pessoa, só ouvindo essas palavras, vai agora, como é que ela não é o Aladim, não é? Para adivinhar as coisas, para saber o que se passa individualmente com cada um de nós. Eu acho que até para o convidado é desagradável ter que levar com essas questões de vivi isto, tive um sonho, vi aquilo, vi aquilo outro, o que é que isso significa? Percebem? Eu não gostava como convidado que me pusesse essas perguntas, porque eu não sou sabichão, não adivinho, não é? Não tenho a bola de cristal, percebem? Isto é só um apontamento para a gente ser cada vez melhores aqui, não é? Para conseguirmos ter melhor qualidade do conhecimento, não é? Porque ela teve aqui pouco tempo, às vezes sempre 5 horas, tivemos só 2, e podiam fazer perguntas para se passar conhecimento sobre os mentores e mentores espirituais. Não tragam as vossas coisas individuais, não é? Para o podcast.